Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas, a gente está entrando em mais um mês e a gente vai ver hoje um pouco de um capítulo novo. Novo entre aspas, né? Porque é continuando o capítulo do mês passado. Então, a gente vai ver um pouco hoje da linguagem da música, né? Utilizando-se da palavra do artista. Então, a gente vai estudar o assunto da página 97. Coloquem aí no livro e vamos acompanhar a leitura de acordo com a nossa aula, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre os sons e os seus parâmetros, certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, você já percebeu como o mundo está cheio de sons? Já? Então, você já parou para pensar o que é um som? Então, som é tudo o que nossos ouvidos podem ouvir, sejam barulhos, pessoas falando ou até mesmo músicas. São consideradas expressões da vida, da energia, do universo em vibração ou do movimento. Então, o som ele é o resultado das vibrações das coisas. Tudo que existe na natureza pode vibrar. Essas vibrações se propagam pelo ar ou por qualquer outro meio de condução e chegam aos nossos ouvidos e são transmitidos aos cérebros para que possam ser identificadas. A vibração regular desses objetos produz som com altura definida, como é uma nota musical. E esses sons são chamados de notas musicais. Os sons produzidos pela flauta doce e outros instrumentos também são considerados sons. Então, aí na página 97, a gente vai entender um pouco da palavra do artista. Nesse quadro aí, nessa imagem, vocês estão vendo uma imagem de uma capa de CD de Nando Record Arandu, Memória Virtual Guarani. Quando a gente fala da memória viva Guarani, é a memória dos indígenas. Então, cantos muito antigos, tradicionais das culturas indígenas brasileiras, hoje podem ecoar por meios tecnológicos. Muitas comunidades organizam-se para produzir mídias gravadas, audiovisuais sobre os cantos, danças ou tradições de suas culturas. A gente pode ver aí que no texto que faz parte do encaixe desse CD, o projeto ele é realizado numa comunidade solidária, Interlocução de São Paulo. E assim, ele retrata muito a parte eh, do funcionamento indígena. Então, esse projeto ele é um projeto inédito, um projeto muito bonito. Por quê? Porque antes nunca o índio teve uma participação. Então, uma coisa importante dessa gravação é que tem a participação no projeto. Os executores da gravação dos sons são as próprias pessoas. Então, isso é uma coisa interessante. Então, aqui a gente fala aqui das donas de voz. Quando a gente está falando do som, a gente entende que a vibração irregular ela produz som sem altura definida. Você não consegue distinguir a nota musical. Então, esses sons são popularmente chamados de barulhos ou ruídos. O som de um avião ou de um liquidificador. Alguns instrumentos de percussão, como os tambores, também não possuem altura definida. Então, quando a gente vê aí na página 99, as donas da voz, subentende-se que a gente vai utilizar do som. E é bem provável que a voz humana tenha sido o primeiro recurso de expressão e comunicação sonora utilizado pelos nossos antepassados. Hoje sabemos que a voz tornou-se o principal meio de comunicação humana. Então, vozes de mulheres, de criança, de homem, desde o princípio, no passado, né, ecoam sons, músicas e arte do canto. Vozes no canto individual ou em grupo podem ser vozes soltas, ecoando pelo mundo da arte e da cultura, certo? Então a gente vai ver as principais características dos parâmetros do som, que é a intensidade, duração e altura, como a gente já tinha visto na aula anterior, certo? E o silêncio, ele coloca que também é um som, é um canto que vem de dentro e ele corresponde aos sons que já não somos capazes de ouvir. Então, na linguagem da música, desde pequenos, nós vimos acumulando um conjunto de músicas da vida e todas elas juntas formam o nosso repertório pessoal e cultural. Então, a gente sabe que alguns animais eles possuem a capacidade de emitir som e até mesmo escutar o som, certo? Então, o homem dentro de uma câmara anecoica, ele também ecoa um som. Então, é observando as coisas ao nosso redor que a gente pode entender que tipo de som a gente vai escutar. E aí entra a linguagem da música, né? Que existem vários tipos de gêneros musicais, como samba, rock, forró,
pop, reggae, funk, blues, jazz, hip hop, enfim. São várias músicas que fazem parte de um repertório. E a gente também, existe os gêneros musicais que fazem parte desse repertório. O repertório ele é feito de todas as músicas que você conhece, não só apenas daquelas que você gosta. Então a música ela significa a arte das músicas. Ela pode ser definida como uma sucessão de sons, ou silêncios organizados em equilíbrio. A música ela é uma criação essencialmente humana. É uma prática cultural presente em todo e qualquer grupo de ser humano. E não se conhece nenhuma civilização ou grupo social que não tenha produzido ou possua uma manifestação musical própria. Embora nem sempre seja feita como esse objetivo, a música ela pode ser considerada uma forma de arte, né? Que é, como a gente já falou, é a arte do som. E cada grupo humano ele define a música de uma maneira muito própria. Um grupo de músicos tradicionais chineses, vocês estão vendo na imagem, e um grupo de músicas ocidentais. Então, eles têm um repertório diferente. E é aí que eu pergunto para vocês, como é que está o repertório de vocês? Onde vocês conheceram as músicas que fazem parte do repertório de vocês? Foi com a família de vocês? Foi na escola? Foi com amigos? Foi no rádio? Foi na televisão? Onde foi? Eu quero que vocês me definam o repertório de vocês. E aí, na página 102, vocês vão fazer os procedimentos artísticos que fazem parte dessa criação de um repertório.